Legal, começando mais uma edição do Podcast Mão 78, um podcast mão mais revoltado que o normal, porque temos os revoltados Vitor Guedes, Rodrigo Vessoni, Teleco e, por que não, Marco Belo, revoltado porque o Corinthians foi desclassificado por uma equipe que foi a terceira pior classificada para as oitavas de final da Libertadores da América, o Nacional do Uruguai. E a gente vai falar muito sobre isso, inclusive com a sua participação pelo @podcastmão no Twitter. Muita gente mandou pergunta pra gente e a gente vai opinar e vai responder as suas dúvidas, não é, Rodrigo Vessoni? Boa noite, boa tarde, bom dia pra você. Boa noite, boa tarde, bom dia. Ou pelo menos tentar, né? Após a eliminação, falar um pouco sobre ela. Uma eliminação que, na minha visão, ela foi antecipada, porque o Corinthians tinha tudo para passar pelo Nacional, mas uma eliminação que, na verdade, para mim era questão de tempo. Como eu vinha dizendo em vários podcasts, para mim o Corinthians realmente, em algum determinado momento, seja nas oitavas, nas quartas, na semifinal, ia faltar alguma coisa e o Corinthians não ia conseguir, não era protagonista, não era um candidato realmente ao título. Mas acho que poderia ter passado pelo Nacional, tinha mais time, dava para ter passado pelo Nacional. Não era um protagonista, não era um candidato a título, mas foi o terceiro melhor colocado na fase de grupos, Teleco. E fez uma grande primeira fase, o que fez com que, inclusive, apostadores de todo mundo, jornalistas esportivos da América do Sul, colocassem o Corinthians como um dos favoritos. A gente que acompanha o dia a dia do clube, eu concordo com o Vessoni, tinha essa opinião, o Corinthians não é tudo isso. Mas quem via só os resultados da primeira fase, colocava o Corinthians como um dos favoritos ao título, Teleco. Boa noite, boa tarde, bom dia pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só que não tem nada de bom hoje, né? Depois da eliminação, eu realmente... Tem aquele negócio, o único jogo realmente bom que o Corinthians convenceu foi contra o Cobressal em casa, que fora de casa foi mal. Contra o Cerro fora foi mal. Contra o Cobressal fora foi mal. Contra o Santa Fé foi ruinzinho só. Mas como se classificou desse jeito que você tá falando? Ganhou todos os jogos em casa, né? Deu sorte com aquele gol no Cobressal no fim, né? Que ele jogou muito mal, né? Do Cerro perdeu inclusive os nervos, com 2 expulsos. No Santa Fé, achei que fez um segundo tempo razoável. Primeiro tempo achei ridículo. E também contra o Nacional, né? Muito pouca ambição no jogo de ida. O resultado não foi mal, né? Agora é fácil falar, né? Que foi um péssimo resultado, tal. O resultado em si não foi mal, mas com um pouco mais. Pelo menos se tivesse chutado no gol no Uruguai, estaria numa situação melhor hoje, né? Com certeza. O Vitor Guedes, eu falei inclusive hoje na rádio, porque estavam falando muito da catimba uruguaia, a catimba do Nacional, eles sabem catimbar mais do que a gente, brasileiro perde Libertadores por causa disso, bababá. Eu falei, o Nacional jogou mais bola em Itaquera do que o Corinthians jogou em Montevidéu. Muito o Nacional mais. Veio para fazer catimba, lógico, mas fez 2 gols. O Corinthians nem chutou 2 bolas lá. Então o Nacional jogou mais futebol. Não dá para falar que o Corinthians foi eliminado por causa da catimba do Nacional, Vitão, tudo bem? Tudo bem. Eu não vou dizer bom dia, que o dia foi péssimo. Agora, concordo com você, falei isso aqui antes do jogo de Itaquera, que foi ridícula a postura do Corinthians em Montevidéu. Né? Foi patético, um time que foi lá pro 0-0, uma postura patética e ridícula. Uma coisa é você jogar o jogo como o Atlético jogou contra o Racing e acabar 0-0. Outra é você ser ridículo desde o pontapé inicial e jogar por um 0-0, uma atuação ridícula. Com 5 minutos de jogo em Itaquera, o Nacional já tinha feito gol e criado 3 oportunidades. O Nacional, o futebol uruguaio, a economia uruguaia é pior que a brasileira. A seleção uruguaia, os 23 jogadores jogam no exterior. Não a camisa do Nacional é grande, o time é importante, é tricampeão. O elenco do Nacional é ridículo. O time do Nacional, economicamente, é ridículo.
isso que ele tá falando são os números. Se a economia não serve para nada, então contrato pro jogador. O Corinthians foi ridículo em Montevidéu, muito menos do que como você falou. Foi bem matéria, inclusive, no jornal agora, dessa quinta-feira, né? Covardia em Montevidéu custou caro na ZR. Podia ter ganho em Itaquera? Poderia, mas poderia ter perdido também. O Nacional teve chance para ganhar o jogo, o Corinthians foi um pouco melhor, mas não dá para comparar. Nos 180 minutos foi injusto o resultado com o Nacional. O Nacional não merecia classificar apenas no gol qualificado. Pela diferença que foi lá e aqui, o Nacional jogou mais do que o Corinthians. E eu concordo com você numa coisa: o Corinthians não tinha time para passar pelo Boca Juniors. Agora, era muito melhor que o Nacional e não passou. Agora, o São Lourenço foi campeão com um time inferior a esse do Corinthians, ou igual, sem nada. O River do ano passado tinha só camisa, fez uma campanha de 6 pontos na primeira fase. E provou mais uma vez que a primeira fase serve pra nada. O que vale é a hora da verdade, mata-mata. Esse time do Corinthians não tem caráter de mata-mata. Falhou contra o Dago, é a quinta vez que falha. E eu vou me antecipar só um pouquinho. Culpar o estádio é uma coisa ridícula, né? Eu como jornalista, e também como torcedor, mas como jornalista, eu estive no Pacaembu vendo o Corinthians perder pro Flamengo. No Pacaembu perdeu pro River no Morumbi, perdeu pro Palmeiras 2 vezes no Morumbi, e a culpa era do estádio, né? Agora foi a culpa de Itaquera. Esse é um time que tremeu, pipocou. É ridículo um time que em 11 pênaltis no ano erra 7, é ridículo, né? Então, enfim, não é questão só de futebol, se ganha, se perde. Não acho nenhuma vergonha um time cair numas oitavas de final. Agora, a postura do Corinthians, covarde como foi lá em Montevidéu, foi absolutamente covarde, coisa que o Nacional não foi, custou caro. Eu acho que o Tite errou muito lá, com a escalação bizarra de Alain Mineiro, que já tinha sido bizarra contra o Dax. Errou aqui na escalação, na formação no banco. O Rodriguinho, que foi o menos pior em Montevidéu, ele fez o primeiro tempo trágico em Itaquera e voltou pro segundo tempo. Eu não entendi nada do que aconteceu. E agora que caiu fora, vai fazer o óbvio, que o Balbuena é 1000 vezes melhor que Iago. O Guilherme, a invenção do Guilherme, mas uma cotação esdrúxula para fazer a função do Renato Augusto de titular absoluto, ele virou nem opção de banco. O Alain Mineiro, titular absoluto, nem opção de banco. O Barlone, que foi o melhor em campo no César contra o Cobeçal, nem opção de banco. Então realmente eu não consegui entender nada. Quando isso foi ridículo, do Cássio ao André. O André, aliás, é ridículo, eu penso no dia que contratou. Não estou falando isso agora, vocês estão de prova do que eu estou dizendo. Agora, não é um jogo que vai fazer o Tite, que é campeão do mundo da Libertadores, virar um pior técnico do mundo. Agora, ele não é Deus, ele erra também, quando ele erra tem que ser falado, né? E eu achei que ele foi muito mal do começo ao fim. Desculpa se eu falei demais, mas eu me empolguei. Não entrou na opção. Você vai falar mais ainda. Essas 3 opções não, mas era opção de banco. Eu quis dizer que ele não foi opção de entrar em campo, eu me expressei mal, desculpa. E em relação ao André, Vessone, pra mim o André fez um bom primeiro tempo. Não é porque ele perdeu o pênalti também que a gente vai falar que ele atuou mal os 90 minutos. Pra mim o André fez um bom primeiro tempo porque ele era o único que brigava com os zagueiros do Nacional. E o que eu achei foi o seguinte: eu concordo com o Vitão que o Nacional é um péssimo time, se você for ver os nomes individualmente, fora o Nico Lopes, que eu já tinha falado que joga em qualquer time de São Paulo. O Nico Lopes, pra mim, é titular no Corinthians hoje, é titular do São Paulo hoje. Só não joga no Palmeiras e no Santos, porque o Santos tem o Gabigol, que é melhor que ele, e o Palmeiras tem o Gabriel Jesus, que é melhor que ele. Mas no Corinthians, no São Paulo, ele é titular, tem 22 anos de idade. Mas eu acho que, fora individualmente os jogadores do Nacional serem ruins, o técnico, o tal do Munua, fez um esquema que acabou com o esquema do Tite, fez um esquema que abafou o Corinthians. O Corinthians estava esperando o Nacional recuado, o Nacional marcava a saída de bola do Corinthians de uma forma impressionante. Taticamente, o Nacional, não sei quem me falou, e eu concordo, com o perdão da comparação, o Nacional jogou mais ou menos como o Atlético de Madrid está ganhando lá os jogos da Liga dos Campeões da Europa, abafando o time adversário no campo do adversário. Os caras marcavam até a saída do Cássio, Vessone, coisa que o Corinthians nunca fez. Esse espírito de equipe, de o time jogando os 11 sistematicamente, fazendo uma marcação na saída de bola, taticamente perfeito. Então, embora individualmente o Nacional seja muito pior do que o Corinthians individualmente, como time, o Nacional foi muito superior, Vessone. É isso, basicamente é isso, Belo. Individualmente, o Nacional realmente tem o Nico Lopes ali como destaque e mais ninguém. Só que o time é um time muito bom como time, como a maneira que eles se comportam em campo, como você está relatando. Vale lembrar
Corinthians e Palmeiras, por exemplo, o Nacional pegou Corinthians e Palmeiras este ano 5 vezes. 3 vezes o Palmeiras e 2 vezes o Corinthians. E não perdeu nenhuma, nem para Corinthians, nem para Palmeiras. São 5 jogos. Então, assim, isso não é pouca coisa. Em 5 jogos, teve aquela Copa Intel e depois o Palmeiras pegou mais 2 vezes e o Corinthians pegou 2. Se 5 vezes você não ganha nenhuma vez desse time, é porque alguma coisa esse time está fazendo, alguma coisa ele tem de mérito. Então, o que eu enxergo é que esse desejo pela classificação, pela vitória, ali eles deixaram tudo que eles podiam, que não podiam, já que não tinha muito na técnica, foi na vontade, na disposição, na armação física. Eu acho que me lembrou um pouco aquele time de 2012 do Corinthians, aquele time que não brilhava, mas era muito difícil que o outro tivesse liberdade para atacar, que o outro tivesse a vontade em campo. Me lembrou um pouco assim daquela maneira de pegada que o time tinha. Eu acho assim, o torcedor do Corinthians tem que ficar chateado, obviamente, mas eu acho que não pode ficar puto da vida, como a gente diz. É diferente o sentimento de chateação e puto da vida. E eu, pelo menos na minha visão, é o seguinte, ao contrário de outros anos, quando o Corinthians claramente tinha um time para brigar pelo título, e aí sim você tem tudo pode ficar puto da vida porque você está sendo eliminado, sendo que você tinha tudo para poder brigar pelo título, como em 2013, por exemplo, quando você mantém todo o seu time de 2012 campeão do mundo, gasta 60 milhões, traz Renato Augusto, Gil e Pato, e aí você simplesmente vai ali, faz um jogo mais ou menos na Bomboneira e perde de 1-0, vem aqui a Maria, não sei o quê, e você cai fora. Aquele time, ele tinha tudo para ser bicampeão, fez tudo certo, contratou todo mundo, manteve todo mundo que tinha, era um time super forte e não conquistou. 2010 terminou a primeira fase como o melhor dos 16, e aí pegou o Flamengo, também caiu fora, mas você percebia que era um time que tinha sim condição de brigar pelo título. Era um time com caras experientes, com o Ronaldo ainda numa forma que tentava alguma coisa, que tinha uma forma que dava para jogar. Também era muito possível o título. Em 2000, talvez um dos melhores times da história, a mesma coisa, você eliminado na semifinal com um baita time que também tinha tudo para ser campeão, tudo. Então são eliminações que, de verdade, na minha visão, são muito diferentes da eliminação deste ano, que para mim é uma eliminação de um time que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, que eu não via como protagonista, que eu não via com chance de título. Então, na minha visão, o torcedor tem que ficar chateado, óbvio, mas eu acho que não puto da vida, como nesses outros anos todos, que pelo menos eu citei, porque eram anos que você sentia que havia uma possibilidade grande. Vessone, só uma coisa. Eu concordo que não tinha condição. Agora, esse raciocínio é meio estranho, você concorda comigo? Não tem condição de passar depois, então não tem que ficar puto porque perder um time pior. Pelo amor de Deus, então disputa a competição. Se não tem condição, disputa a competição. O Corinthians tinha obrigação de passar para o Nacional, depois que passe o problema. Assim como o Nacional passou num grupo que ele era pior que o Palmeiras e que o Rosário Central ele passou pelo Corinthians que era pior e passou. O Corinthians foi campeão do mundo com uma defesa que ninguém acreditava e foi campeão do mundo. Quer dizer, então, você tem um time pior, você não tem que ficar puto que perdeu para um time ridículo. Um time ridículo que teve caráter contra 43 mil pessoas e foi atacar em 5 minutos, 3 bolas no gol. Contra um time ridículo que foi pro Uruguai cagão, que não chutou uma bola no gol, uma postura covarde, burra. Além de tudo, burra, uma covardia burra, porque era muito mais fácil chutar, atacar, botar perigo, sofreu uma pressão idiota, achou um 0-0 que não merecia. Quer dizer, você pode. Concordo com você, não tinha time. Agora, não tem time, você não vai. Quantas vezes o Corinthians na história foi campeão com um time pior em mata-mata? Em 90, veio o time do Corinthians, veio dos adversários. Em 2012, o ano que o Corinthians ganhou tudo. O Corinthians era pior que muita gente. A postura do Corinthians na Bomboneira, com o Romarinho. Ganhou as duas do São Paulo, né? Do São Paulo, ganhou do Atlético, ganhou do Bahia, os 3 ganhou do Corinthians. Porque não tem time, ele vai cair fora antes com um time ridículo. Não, quero saber se joga no. O Nico Lopes, eu discordo do Belo. Ele joga inclusive no Palmeiras e no Santos. É um puta jogador. Mais nada. E mais nada. O Tite, na minha opinião, ele continua sendo o melhor técnico do país, apesar das merdas que ele fez tanto aqui quanto lá. Quer dizer, um técnico que é bom
e um jogador acaba com o time inteiro. O Corinthians não é que o Corinthians fez um mau jogo. O Corinthians foi pra lá pra fazer aquela merda. E é isso que é inacreditável. Não é que jogou mal, tá no mau dia, então vamos segurar os 0. Mas em 2012 os resultados foram assim fora de casa, Vitão. Em 2012 foi 0x0 com o Emelec lá. Uma coisa, foi 1x1 com o Vasco. Por isso que eu odeio analisar futebol com número. Porque é diferente a postura e resultado. O Corinthians é o melhor mandante. Teve 5 minutos em casa. O número não serve pra nada. Eu falei que esse número não explica nada. O Corinthians contra o Bombandeira foi de um jeito. Contra o Santos na Vila, ganhou lá na Vila. Como que foi igual? Foi lá na Vila e ganhou do Santos na Vila. Então, o jogo, o Emelec, que foi o Corinthians, foi roubado o jogo inteiro. Vê a postura do Corinthians do resto da competição. Hã? O Corinthians jogou. O Corinthians não foi a palhaçada que fez o Montevidéu. Não foi a palhaçada que fez o Montevidéu. Nada, você trouxe o mesmo 0x0. Lógico que mole. O Corinthians jogou um jogo no lixo por causa de palhaçada e burrice. O Nacional que com 5 minutos... O Tite colocou na cabeça dele que não podia tomar gol fora de casa. Isso ficou óbvio. O Nacional veio aqui com 5 minutos, fez um gol. Porque não foi covarde burro. O Corinthians foi lá na Vila Belmiro e ganhou o jogo. Empatou em casa com o Santos. Se não tivesse ganhado lá e jogado pra ganhar do Santos lá, tava fora. E o Vasco e o Emelec empataram 0x0 os dois e veio com o mesmo 0x0. Tá frio com o número, analiso com o jogo. Eu caguei pra número. O Corinthians é o melhor mandante do ano. Perdeu o Pau Dax em casa e pro Nacional em casa. Foda-se o número. Eu tô analisando futebol, postura. Não, eu não tô analisando o número. Precisa ver jogo. Acaba o jogo, pega o resultado e fala se o time jogou bem ou mal. Tem 0x0 e 0x0. O Corinthians foi campeão brasileiro, empatou 0x0 com o Galo e com o Bahia lá fora, ganhando em casa. Então, peraí. Então, na sua visão, se tivesse jogado muito, perdido 1000 gols e trouxesse um 2x0 de lá, tava tudo bem. Exatamente. Como eu falei antes do jogo de ser eliminado, exatamente o que você falou. Como o Atlético empatou 0x0 com o Racing lá, mas jogou. É completamente diferente do que você jogar um jogo no lixo, porque você entrou em campo pra fazer um papel ridículo. Perder e ganhar empatar do jogo. Você ser covarde e ridículo, eu não aceito. Você perder de 3x0 é do jogo, de 1x0 ganhar. Agora, com isso foi ridículo e covarde em Montevidéu, e nós não estamos sendo oportunistas aqui. Ô, Vitão, eu entendo o seu pensamento, Vitão, mas eu acho que se o Corinthians joga pra cacete, jogo aberto e toma 3x0, você ia estar acabando com o Tite do mesmo jeito. Eu ia falar. Se jogasse aberto, eu ia falar que foi burro também. Futebol tem que atacar e defender. O Tite não é o rei do equilíbrio. Que porra de equilíbrio é esse que fica 90 minutos e está a bola no gol? Isso não é ser aberto, ser burro, ser índio. O Nacional não fez aqui. O que o Nacional fez em Itaquera? O Nacional atacou que nem um louco o Corinthians. Ele defendeu muito mais, estava fora de casa. Mas chutou a porra da bola no gol. O Corinthians foi ridículo lá em nosso. Não é possível que o Corinthians jogue um jogo inteiro com o Nacional e se satisfaça e não chutar a porra de uma bola no gol. Eu não consigo me conformar. Se vocês conseguem se conformar com isso, legal pra vocês. Eu não consigo me conformar com isso. E falei antes da eliminação. Vocês só ouviu o podcast Mão 77. Não é agora que perdeu, eu tô sendo oportunista. Né? Eu achei ridícula a postura do Corinthians lá e não achei ruim o resultado. Não é porque agora empatar fora de casa, ok. Agora você ser covarde, burro. Se o Nacional jogasse como jogou, ele estava classificado. Com menos time. Vitão, o 0x0 que o Corinthians trouxe foi o mesmo que o Galo trouxe, jogando melhor ou não. Na prática foi o mesmo. Eu concordo, óbvio, 0x0. É que nem número de futebol, serve pra nada. Você pode. Corinthians é o melhor mandante do ano. Se você quiser usar os Galo é o melhor mandante do ano, o Corinthians. O jogo passou de fase. Se o Corinthians tivesse ganhado aqui, o 0x0 serviria. Não discutir resultado, discutir futebol, Vessone. Resultado. Eu acho que deu pra entender a visão do Vessone e a visão do Vitão. Acho que deu pra entender. Não que 0x0 frente 5x0. Agora, se você achar que é igual você jogar um jogo em 0x0 de você não fazer merda nenhuma, é a mesma coisa, então você jogar futebol. É só olhar. Deu pra entender. Ô Teleco, tem muita gente mandando pergunta aqui pelo @podcastmão no Twitter. O Bruno LHP escreve: galera, o que vocês acharam do pênalti cobrado pelo André? Pode marcá-lo negativamente como marcou o Alexandre Pato? O que você acha, Teleco? Eu acho que no caso do André é um pouquinho diferente. Bem, vamos colocar, tá? O Renato Rodrigues, né, que inclusive trabalhava no Cifute do Corinthians, hoje ele trabalha na ESPN, ele falou que o André bateu 7 pênaltis desde outubro de 2013, fez 6 gols, só perdeu o de ontem. O que eu acho ontem que o André podia ter feito, com o cara pulando daquele jeito e o goleiro deu 4 passos pra frente para se adiantar, ele não devia ter batido, devia ter voltado e batido de novo. Acho que ele se desesperou.
Aí vê que ele tá fazendo tudo aquilo, certamente o cara deve ter YouTube em casa, viu a cobrança contra o Audax, viu que ele sempre bate do mesmo jeito e ficou parado no gol esperando ele chutar fraco como ele chutou, né? Tanto que ele pegou. E uma declaração do Tite, né, Teleco, na mesma semana. Olha como a gente às vezes na hora não pega as coisas, mas depois a gente começa a rever o passado e pensar, caramba, isso aconteceu e eu não percebi. O Tite falou o seguinte: eu parei de treinar 3 cobranças por jogador no treino, porque era assim, todo treino do Corinthians, pro ouvinte do podcast Timão saber, todo treino do Corinthians, no final do treino, o André cobrava 3 pênaltis, o Romero cobrava 3 pênaltis, o Luca 3 pênaltis, o Bruno Henrique 3 pênaltis, era uma série de 3. E o Tite falou em entrevista coletiva, ou seja, falou para qualquer um ouvir, inclusive o goleiro do Nacional, o seguinte: eu parei de cobrar 3 pênaltis por jogador no treino, porque os nossos goleiros que participam do treino, eles estavam pegando onde que cada jogador batia, e o nosso jogador estava tendo que trocar o lado. Então agora eu só estou treinando uma cobrança por jogador, porque cada jogador tem que bater sempre do mesmo jeito. O Tite falou isso. E você lembrou, o André fez um gol de pênalti contra o Audax faz uma semana. O goleiro do Nacional, obviamente, viu o pênalti do André e, obviamente, ouviu que o Tite deixou claro na entrevista que os jogadores do Corinthians iam manter as características, ou seja, que o André ia bater ali. Às vezes é um negócio impensado, eu não tô culpando o Tite, porque eu também não percebi isso na hora, mas de repente na hora o cara não pensa e você tá passando a dica pro adversário, né, Teleco? Eu até duvido que ele tenha visto do Tite, mas com certeza ele viu o André batendo pênalti. E foi isso, eu não achei displicente, eu não achei ele muito esperto, né? Só isso. É isso que eu ia falar, vocês estão de prova aqui que eu sou longe de ser um fã do André, muito longe disso. Disse que não contrataria, que é um jogador ridículo. Fez gol no Sport, até o Michael Leite fez gol no Sport, vai trazer o Michael Leite também. Jogador fraquíssimo. Agora, justiça seja feita. Ele bate assim. O que o Pato fez foi uma palhaçada única, ridícula. Enfim, o André, bem ou não, é o jeito dele bater o pênalti. Mas o Pato treinou assim e bateu assim, Vitão. Futebol é jogo. Ele nunca bateu um pênalti assim na vida. E o outro batia. E ele é burro, porque o Pato treinava assim com o Dida no Milan, que era o goleiro do Grêmio na época. Agora o André, o que faltou foi inteligência, porque quando você dá uma paradinha, a paradinha serve pro quê? O goleiro pular antes e você está no outro canto. O goleiro não pulou, estava naquele canto, ele chutou no goleiro, quer dizer, é um jogador burro e fraco. Agora não foi sacanagem, não foi querer aparecer, se consagrar, como foi o Pato, na minha visão, naquela vez. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que o André é um jogador fraco, não contrataria, bateu muito mal o pênalti, mas eu não vi. Eu vi falta de habilidade e inteligência, eu não vi menosprezo, enfim. Aliás, um time que não... Mas que vai ficar marcado, vai. Não, vai ficar marcado, mas assim... Que vai ficar marcado, vai demorar pra torcida voltar a aplaudir o André, pra mim. Na verdade é o seguinte, né? Depois que aconteceu contra o Dax e aconteceu no ano, muito pouca gente queria pegar a bola pra bater, né? E assim, nesse ponto, o André até ganhou um ponto comigo, assim, por incrível que pareça. Ele mostrou personalidade, agora não tem repertório, né? O cara, o Djalminha, o Marcelinho, enfim, que também erraram pênaltis, o goleiro ficou parado, mexeu, você tinha que ter repertório. Ele ficou totalmente sem ação. Mas eu não vi nenhum momento ali menosprezo, faltou inteligência e categoria. O que eu respeito, um erro. O que eu não respeito o cara não levar a sério um jogo de futebol que envolve 30 milhões de torcedores, como fez o Pato. Na minha opinião, o André foi só burro e faltou habilidade, mas não faltou caráter, não foi palhaçada. Como aconteceu com outros casos, o jogador chutar pênalti pra fora, fazer palhaçada. Eu achei que foi um erro, o que é diferente, né? Vessone, o Vitor Guedes elogiou o André. Ele só é ruim e burro, mas teve personalidade. Foi o elogio do Vitor Guedes, Vessone. Belo, eu só discordo de você. Sabe por que não vai ficar marcado? Porque você perdeu 7 de 11 no ano. Não tem como você marcar um jogador... mas o mais marcante é esse, não tem nem comparação. Não dá, Belo, mas é muito pênalti. Você acha que o do André vão lembrar como o do Fagner, que errou no meio das cobranças contra o Dax? Pênalti perdido, entra numa
você entra numa cota desse nível, ainda mais que depois teve outro pênalti, o Marquinhos fez, entendeu? E você entra num... Mas acho que o pênalti do Marquinhos piorou a situação do André, porque se tivesse perdido por 2-1, iam falar, mas não ia classificar se ele tivesse feito. Como o Marquinhos empatou, ninguém vai lembrar que ainda estava 2-1 quando o André perdeu o pênalti. Quando a gente olhar o VT daqui 10 anos, vão lembrar que o André perdeu um pênalti, que o jogo empatou 2-2 e se fosse 3-2 o Corinthians classificava. Marco, eu queria que você anotasse aí no seu caderninho, podcast 184, a gente voltar a esse tema, aí a gente vê qual que foi o impacto. Mas o que acontece é que também o cara não faria o pênalti idiota colocando a mão na bola ali, se tivesse 2-2, também não teria ouvido. Não, eu concordo, não foi decisivo, mas o torcedor vai lembrar disso, cara. Assim como a gente lembra do Alexandre Lopes, do Roger. O único momento que eu achei que o Corinthians podia ganhar um jogo foi depois desse pênalti do Marquinhos. Porque antes... Do lance do Romero. Porque antes, eu não sei, eu achei o time disperso, as linhas todas distantes, perdendo um monte de bolas, poucas triangulações. Enquanto o Giovani esteve em campo, eu acho que até que conseguiu fazer alguma coisa, né? Teve muita qualidade de Giovani. Aliás, em outros jogos eu acho difícil que o Tite ia colocar um jogador meia boca para jogar, que realmente ele está precisando muito. Dois por detalhes. Isso que ele trouxe o Giovani. E aí que... Mas ele falhou no gol, hein? Ele falhou feio no segundo gol nacional. Então, mas também acho que passaram na fogueira pra ele, né, Vitão? Se você olhar, ele já tá no meio de 3 jogadores. O ridículo do Cássio é o André, não poupo ninguém. Mas o Giovani Augusto falhou no gol feio. Na minha opinião, pelo menos. Um é no segundo gol, a culpa é completamente do Giovani Augusto, e na verdade... E ele admitiu. Mas, cara, não é nem culpa dele, eu diria que é culpa da comissão técnica do Corinthians. Ele teve 2 momentos para tirar a bola, ele não consegue porque a perna dele não deixou. Ele estava machucado naquele momento. Tanto que se você pegar o replay, o Fagner ele consegue cortar pela segunda vez, a bola tá sobrando para ele, ele sente a perna, cai no chão, o cara toma a bola e continua o lance, sai o gol. Então ali... Ele admitiu isso, isso. Que ele admitiu que a perna dele estava puxando e que por isso ele falhou no gol. Isso, mas eu tenho até aqui, vou ver se eu consigo achar tempo de colocar para vocês. Vai falando aí que eu vou achando. E que eu acho, a culpa aí não é só dele, a culpa é da comissão técnica, porque deveria ter percebido que ele poderia não estar tão bem, etc, e tirá-lo já no intervalo do jogo, colocar um sangue novo, ou talvez nem ter ido pro jogo, talvez exagerando aqui, ele participou até do primeiro gol, enfim, talvez eu tô colocando até um pouco exagerado, mas eu ponho na culpa um pouco também da comissão técnica, porque aquele momento... Não deveria voltar pelo menos no intervalo, né, Bessão? Estava machucado, e isso é da comissão técnica. E só um outro detalhe que eu queria só um outro detalhe que eu queria falar e que eu lembrei, o que Danilo é um cara absurdamente monstro, e muito bem no que ele faz e na experiência dele, com toda a lentidão que ele está, com toda a idade que ele está. Depois que ele entra, ele conseguia rodopiar nos zagueiros, ele sofreu a falta mais perigosa na linha da pequena área, que se tivesse um bom batedor teria saído gol. Ele participou da jogada do pênalti, do primeiro pênalti, e ele acha... Ele deu o gol pro Romero, né? A bola do Romero ele que achou. Aos 49,50 ele consegue do canto direito do campo, longe, colocar uma bola perfeita nas costas da zaga, sem pegar o impedimento, sem nada, pro Romero, que girou muito o corpo ali, enfim, ali era um empate, era o gol da vitória, e aos 49, mas o Danilo conseguir fazer tudo isso é algo incrível. Então você percebe, quando a gente cita um pouco que a equipe jovem, que não ia brigar, etc, porque caras como o Danilo, e aí você entende a importância desse cara e dos outros experientes em 2012, quando um cara desse entra e faz o que ele consegue fazer, mesmo lento, é porque esses jogadores, nesse momento, são esses caras que resolvem, e o Danilo provou mais uma vez isso, no pouco que ele ficou, a quantidade de boas jogadas ali, simples, mas que estava faltando, cheio de jogador do Nacional perto, e ele conseguiu se virar. E olha, eu achei a entrevista do Giovani Augusto, só me falem se dá pra entender, se dá pra ouvir essa entrevista que foi feita na Zona Mista. Nossa equipe vem treinando bastante, muito pênalti, acabamos infelizmente não concluindo em gol.
mas o mais importante é que todos aqueles que bateram e erraram, bateram da forma que vem treinando, e tem todo o nosso apoio, mesmo sendo difícil, tem certeza que a gente vai dar a volta por cima. Você sentiu agora o Corinthians com a eliminação da Libertadores, o Paulista entra pressionado para conquistar o título brasileiro, mais um? Sim, como sempre, né? Vestindo a camisa do Corinthians sempre vai ter pressão. Se a gente tivesse continuado na Libertadores, iria também continuar na pressão. E é isso, vestir a camisa do Corinthians tem um preço. Todos nós sabemos das responsabilidades. Tenho certeza que mesmo sendo um grupo muito novo em construção, nós vamos saber assimilar isso. E temos que procurar dar a volta por cima o mais rápido possível para não ficar na zona de conforto. Você sentiu problema no tornozelo ou foi outro problema que você caiu e foi atendido dentro do campo, Giovanni? Não, foi outro problema, nada a ver com a lesão. Graças a Deus eu estou bem, estou me sentindo bem. No momento ali o lateral acabou pisando no meu pé e incomodou um pouco. Mas graças a Deus não tem nada a ver com a lesão, tô bem confiante. No segundo gol, o que aconteceu? Faltou um pouco de perna? Parecia que você já estava no seu gás final, cansado, você não teve domínio e dali acabou saindo o gol. O que houve ali, Giovanni? Sim, foi exatamente isso que eu acabei de falar. O lateral deles acabou pisando no meu pé, eu perdi um pouquinho a força ali, não consegui dominar bem a bola, eles conseguiram roubar e tiveram a felicidade de fazer o gol. Mas acontece, infelizmente hoje não fomos felizes e acabamos derrotados. Obrigado, Giovanni. E aqui o André, vamos tentar se enfiar para ouvir o André. Ixi. Difícil. Deixa eu ver se eu consigo ir por aqui. Obrigado. Atrás o bateu com o pênalti, foi marcado pela torcida do Corinthians, ter sido um pênalti mal batido, às vezes um recuo para o goleiro, como se diz no linguajar do futebol. Você teme passar por algo parecido? Não, parte é parte. Eu sou o André, então vai continuar treinando. Como falei, eu treinei como eu bati. Bati como eu venho treinando. André, Muito bem. a passagem do André, ele falando sobre o pênalti, ele sabe que não bateu bem, mas... Tá aí, Vessônia, a resposta do Giovanni Augusto, então, admitindo que foi falha, né? Pisaram no pé dele e ele acabou falhando no segundo gol do Corinthians. O Marcelo de Melo escreve aqui: sei que hoje o Vitão vai descer o cacete. Ele escreve bem assim no Twitter, hein, no @podcasttimão. Mas nem tudo está ruim no Timão, Vitão. Foi eliminado de 2 competições, mas o time está em evolução. Parece o Tite falando, mas é o Marcelo de Melo, nosso ouvinte. Não é desculpa, mas o time tem meses de trabalho. Nunca vi time ser campeão da Libertadores com um projeto a curto prazo. Agora foca no brasileiro. E aí, você quer responder ao Marcelo de Melo, Vitor Guedes? Olha, eu não tenho prazer nenhum em dar cacete, muito menos no meu time de coração. Agora, eu não avalio... Qual é o seu time de coração? Eu nunca neguei. Inclusive, faço meu jabá, vai lá na loja do Nelson, compre o Paixão Corintiana. Meu filho chama Basílio por causa do Corinthians, o ano que eu nasci, não por causa da Fé de Queiroz. Eu sou corintiano. Que é 20%. Loja do Nelsinho, a mega loja do Parque São Jorge. Eu assumo sem problema nenhum meu time de coração. Agora, eu Fala, acho que Teleco, uma pausa pro jabá bem feito. Não, o Corinthians Vitão, uma pausa pro jabá bem feito. Rapidinho, Teleco, o que você falou dos 20%? 20% de desconto, não só no livro no Vitão, como em todas as mercadorias à venda na loja do Corinthians no Parque São Jorge. É só falar que ouve o podcast não, ouvindo o Vitão descendo o cacete ou não. É 20% de desconto. Mas... Rua São Jorge 777. Continue, Vitor Guedes. Não tá muito mais bem-humorado do que eu, que ele é um grande corintiano também. Agora, em relação ao Corinthians, eu sempre, e é mais fácil falar isso depois que ganhou em 2012, eu nunca dei esse valor que dão a Libertadores como se fosse a única Coca-Cola do deserto. Agora, eu dou valor para todos os jogos. Vocês estão de prova aqui, quando poupa no clássico contra o Palmeiras eu fico bravo. Então, acho que toda vez que o Corinthians entra em campo, tem que deixar a vida, ainda que perca. O que eu fico bravo é com eu fiquei muito mais bravo, mas muito mais bravo com a atuação patética e covarde em Montevidéu do que eu fiquei ontem. Porque ontem jogou mal, do Cássio ao André, todos foram mal. A única exceção, o Vessone lembrou bem, e eu nunca discordei do Vessone na minha vida, então eu vou concordar com ele. Foi em relação ao Danilo, que jogou 15 minutos, o resto todos foram mal. O Romero, que entrou um pouco melhor, perdeu o gol da classificação. Dá para elogiar um atacante que perde o gol, a bola do jogo. Então o Cássio, na minha opinião, falhou no primeiro gol, embora muitos dos nossos ouvintes e amigos acham que ele falhou nos 2 gols. Eu acho que ele falhou num gol.
Enfim, mas o time foi mal inteiro. O Fagner, que é o melhor jogador do Corinthians do ano, no final arrumou uma expulsão imbecil, né? Que é uma outra imbecilidade brasileira, achar que Libertadores é ser imbecil. Né, já aconteceu, né, em outras, né, com o Coelho, já aconteceu com o Roger Pega-Pega, com o Kleber lá no momento, parece que é trauma de eliminação de lateral do Corinthians. Mas enfim, o Corinthians foi mal inteiro. Agora o Corinthians não deixou sua vida, e eu discordo muito do Vessone em relação que não ia ganhar, então tem que cair fora antes. O Corinthians tinha obrigação de passar pelo Nacional. O Corinthians de 2012 era muito, mas muito pior que o Corinthians de 99 e de 2000, e foi campeão. O Corinthians de 90 era muito pior do que muitos que não foram campeão brasileiro, porque foram Corinthians, entendeu? Em 2013 eu também não acho que fez tudo certo, porque um time com Tatapata não pode ter feito tudo certo. Um jogador ridículo e caro. Oi. Manda um beijo pra Andréa Mantovani, que escreve aqui: vou dormir cedo porque amanhã tem podcast mão. Ela escreveu na quinta-feira à noite. E tenho que acordar cedo para ouvir Vitor Guedes falando. Adoro a forma que ele fala. Um grande beijo pra Andréa. E só queria, a gente vai falar mais ainda, enfim. Eu só queria dizer uma coisa que eu odeio na vida é o eu já sabia, né? Então é o seguinte, eu quero que os ouvintes saibam, de verdade, que eu não tenho prazer nenhum em cornetar alguém que eu acho que não... tenho muito mais prazer de quando me desmente. Por exemplo, o Ronaldo. Eu achei que jamais daria certo, que era um ex-jogador e foi muito bem. Não tenho problema nenhum em admitir quando eu estiver errado. Agora, eu avisei, falei aqui antes da postura patética em Montevidéu. E pra mim, isso é o pior que fica pro Corinthians, entendeu? O Corinthians não foi Corinthians. O Corinthians foi covarde. E covardia, pra mim, é imperdoável. E sobre isso, a Eulinete Monteiro. A gente tem bastante ouvinte mulher participando hoje. Muito legal a audiência feminina do podcast Timão. E a Eulinete Monteiro escreve: só hoje conseguir ouvir o podcast Timão. Estou ficando famosa. Risos. Acertaram quase tudo do jogo de ontem. Tá aí a Eulinete Monteiro escrevendo aqui no Twitter. O Vinícius Agüero, Vessone, escreve... acho que o Vitão acabou de falar sobre o Cássio, né? Vocês não acham que o Cássio vem espalmando muito as bolas para dentro da área, Vessone? Eu não acho que falhou nos 2 gols. Talvez a discussão fica ali pelo primeiro gol, que ele poderia fazer alguma coisa diferente. Ele pegou bolas ali também complicadas. Eu não vejo um negócio tão absurdo assim, erros tão clamorosos como um ou outro vê. Aí citam o Walter, claro que o Walter vai falhar menos, tem 15 jogos, o Cássio tem 300, qual que vai falhar menos? Isso é meio óbvio, mas depois quero citar um detalhe sobre os sinalizadores ontem, Belo. Assim que tiver um tempo aí eu quero falar um pouco sobre isso. Fala já. Já emenda. Eu só queria lembrar sobre essa situação, que na minha visão vai parecer loucura o que eu vou falar, mas na minha visão o maior culpado pelos sinalizadores, que na verdade na minha visão eu não vejo problema nenhum, nunca vi e nunca vou ver problema, que as pessoas confundem sinalizador pisca-pisca com sinalizador de navio que mata as pessoas, como aquele imbecil levou lá para Bolívia, e eu não estou falando disso, eu estou falando de pisca-pisca como de ontem, enfim. Isso, primeira coisa, era óbvio que isso ia acontecer. E segunda coisa, que na minha visão a culpa é do clube. Aí o ouvinte vai falar, mas o que o clube tem a ver com sinalizadores que as torcidas organizadas levaram para o estádio? É simples. O Corinthians, a administração da Arena, em nenhum momento eles pensaram em ajudar na festa do torcida. O Corinthians fez uma renda de 3 milhões de reais ontem, e eles não tiveram a capacidade de querer gastar 2 mil, 3 mil, 5 mil reais que seja, para ajudar nessa festa. O sistema hoje, Secretaria de Segurança Pública, PM, não deixa com que as torcidas entrem com nada no estádio, nada, numa faixa, com uma camiseta, com nada. Eles não têm o que fazer, porque não podem fazer como acontece no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, quando os torcedores se mobilizam, levam suas bandeiras, levam seus apetrechos, etc, tal, porque pode entrar. Em São Paulo você não pode nada. Então o que você tem que fazer quando você está com um cenário desse? Você faz de dentro para fora. Você oficializa a festa. Você, como clube, leva lá 40 mil bandeirinhas. Você leva aquelas faixas preta e branca que pegam a arquibancada toda. Você põe fumaça em volta do campo. Você solta rojão. Se fosse o caso, chamaria representantes das torcidas, mostrando, tô dando para vocês 7, 8 negócios que a gente pode fazer aqui, vamos fazer junto.
só que vocês podem colaborar comigo em relação a isso de sinalizador, que pode ter proibição e etc. E a gente vai dar aqui uns 6, 7 pra gente fazer junto, só que vocês ficam com a gente aí que não dá pra acontecer. Então não tem esse tipo de diálogo. Isso é muito importante. Parece um assunto bobo, que eu vou dizer, um assunto banal, porque para muita gente isso é insignificante, não é, mas é preciso respeitar os torcedores e respeitar as torcidas organizadas. O barato dos caras é esse, eles gostam disso. Então você, como instituição, você tem que entender isso e virar um parceiro da sua torcida, e não simplesmente pôr um negocinho lá no telão, não use, não sei o que. Eu tenho certeza que se o clube demonstrasse vontade, o Grêmio, por exemplo, tem um diretor de torcida. Parece uma doideira, mas ele tem um diretor que é um responsável, é ele que faz a ponte com os torcedores, combinam as coisas, o que vai poder levar, o que não vai poder levar, e etc. Tal. E por que eu estou dizendo isso? Porque caso você aconteça isso e tome uma punição e não possa jogar na arena, nós estamos falando de um prejuízo de 2 milhões, 2 milhões e 400. Então, era um caso, sim, para se conversar e para fazer ajudar na festa desses torcedores, entendeu, Belo? Então, eu vejo isso como muito parte de culpa. Muita gente, aliás, eu fiquei sabendo depois, eu ainda não descobri quem que não quis fazer isso, mas parece que o fundo não teve nada a ver. Muita gente lá da arena, os caras queriam fazer, explicaram que era importante, parece que alguém não quis fazer lá. Eu não descobri quem foi até agora, quem não autorizou e não quis fazer. Fazer o quê? Eu não tô entendendo, Salve Sônia. Fazer o quê? Fazer uma festa oficial, fazer uma festa. Você ajudar na festa da torcida, que pra esses caras. Agora, Vessônia, me responde uma pergunta. Como que entraram esses sinalizadores no estádio? Porque pra mim só pode ser pelo clube. Pelo que você tá falando, o clube não quis fazer nenhum tipo de festa, o clube se opôs a uma festa oficial. Mas pra mim, o clube, não tô acusando ninguém, até porque é uma opinião. Eu não tô acusando ninguém, mas pra mim o clube tem algum tipo de participação na entrada desses sinalizadores, porque é lógico, os sinalizadores são proibidos. Você entrar com um canivete, né? um canivete dentro da meia e passar pelo policial, tudo bem, um canivete que seja, ou um sinalizador. Agora tinham 30 mil sinalizadores, como é que isso entra no estádio se isso é proibido e os torcedores são revistados, Vessônia? É assim, Belo, o sinalizador, ele é como se fosse um lápis, uma caneta, ele é um pauzinho fininho, é muito fininho mesmo. E você põe isso aí numa sacola e joga por cima, ali a área é muito grande. Mas são várias pessoas, várias entradas, você consegue jogar isso. Como no Pacaembu se entrava, se colocava aqueles vendedor de amendoim, todos eles estavam lá, todos os jogos com aqueles sacões de amendoim, porque eles conseguiam entrar também, enfim. Quando quer, entra, não tem jeito, é muita gente, é muito tipo de brecha, não precisa do clube ajudar para isso. Então, assim, o que eu acho é que o clube erra nesse sentido. Os torcedores não podem levar mais nada para o estádio. Se quer uma faixa, se quer camiseta. Então o clube, como instituição, deveria oficializar essa festa de dentro para fora. Como, por exemplo, o Cruzeiro às vezes faz quando no Mineirão, ele mesmo estica lá fumaça azul, ele põe a bandeirinha. Parece uma coisa banal, mas para esses torcedores é importante. E o clube deveria respeitar esses torcedores e ajudar na festa. Hoje nós vamos ter mosaico, nós vamos ter 40 mil bandeirinhas, nós vamos subir as faixas preta e branca aqui no estádio, eu vou pôr fumaça em volta do campo, eu vou pôr serpentina, eu vou estourar rojão lá fora. Eu tô dando 8 negócios para vocês pra gente fazer uma puta festa bonita. Vocês colaboram comigo só em relação a sinalizador. Agora tem um negócio. Tem um negócio também, Vessônia, da polícia, com todo respeito à polícia militar, à autoridade e tal, mas a polícia também, ou a Secretaria de Segurança Pública, não sei quem que é responsável por isso, é de uma burrice, que é uma coisa sem tamanho. A Camila Matoso, que é repórter, jornalista da Folha de São Paulo, lançou um livro ontem, uma biografia sobre o Tite. Ponto. O livro estava sendo vendido, foi lançado ontem, estava sendo vendido na loja do Corinthians, que fica dentro do estádio do Corinthians. Você ia para o jogo, você passava na loja, comprava o livro da Camila Matoso sobre o Tite. Até aí sem problema. Daí eu perguntei para Camila como é que estão as vendas. Ela falou, então,
problema é que a polícia não deixa entrar com o livro no estádio porque é inflamável. Os caras não... Há mais de 15 anos é proibido livro, é proibido guarda-chuva, é proibido livro... Pô, mas o papel higiênico também não é? A roupa, não dá pra você colocar fogo na tua roupa se você quiser? Há 15 anos é assim, é patético, só não é uma novidade, é ridículo. Nossa, mas aqui é um absurdo. Eu lembrei disso quando o Vessone falou das faixas. Em 90, Bela, eu não podia ir da faculdade pro estádio porque não podia entrar com mala que tivesse caderno. Mas que absurdo, cara. Você não pode comprar um livro na loja do estádio porque você vai pôr fogo no livro. Pega fogo, é isso. E quando o Vessone falou das faixas, eu pensei nisso. Aquelas faixas, às vezes, eles não deixaram porque é inflamável também, Vessone vai saber. É uma burrice. Pode ter estupro. É um país patético. Verdade, Belo. E já entraram, o Corinthians já fez isso em alguns jogos, só que de verdade, numa oitava de final de Libertadores, você não fazer uma festa como você vai fazer quando agora? Então é isso. Só que tem uma coisa, né, pessoal? Uma coisa, outra coisa. Defender a festa, eu tô contigo. Agora, não dá pra isentar a torcida, não. É muito fácil puxar saco torcida aqui agora. Porque a questão não é sinalizador, mas é proibido. A questão é proibido. A briga deve ser pra acabar com a proibição, mas enquanto ela existir, o cara que leva essa porra pro estádio sabe que pode prejudicar o time, como já prejudicou o ano passado e outras vezes. Então a pessoa faz sabendo que vai prejudicar o time. Então é o seguinte, que brigue pra poder, mas enquanto não puder, a pessoa tem que saber que não pode. Então, não dá pra isentar a torcida, não. Agora, o clube... São duas coisas diferentes. Eu tô com o Vessone em relação ao clube, que devia gastar um pouquinho, que não é nada. Como bem disse o Vessone, a renda que o Corinthians dá, o que custa isso aí. Outra coisa é falar coitado merda nenhuma. Já prejudicou o clube várias vezes, e ontem fez, narcisisticamente, sabendo que vai prejudicar o clube, e vai prejudicar o clube de novo. E vou fazer outras vezes. No sentido. Então não dá pra defender uma coisa que a pessoa... É ilegal. Fez uma coisa que não pode. Mas você percebe que as pessoas estão irritadas também um pouco com esse negócio de proibição pra cá, proibição pra lá, de não poder fazer nada, etc. Que enquanto tava rolando sinalizadores, a leste inteira, a sul... Todo mundo cantando, ninguém nem aí pro sinalizador, cantando do mesmo jeito, curtindo os sinalizadores. Quando aparecia no telão para não usar o sinalizador, xingava, mandava pra tudo que é lugar. Isso não muda o fato que é legal, né? Isso não muda o fato que é legal e que vai prejudicar o clube. Isso que eu tô dizendo, Vessone. Né? Eu sou a favor disso. Eu sou a favor, mas enquanto for proibido, eu não levaria. Né? Eu entendo isso que você tá dizendo, eu só tô dizendo que se você pensar numa massa de torcedores, as pessoas estão começando a se irritar com esse monte de... não só de organizado, de outros lados. Então o clube tem que começar a perceber esse sentimento. Você como clube, você tem que entender o seu torcedor e começar a se antecipar a essas situações que você vai sentindo. Eu vou dar um exemplo. Nesta quinta-feira o Boca Juniors jogou e se classificou como todo mundo esperava com o Cerro Porteño. Tem 200 caras de Barra Bravas presos no Paraguai. O Boca já sabia que haveria um grande protesto na Bombonera, as faixas de todas as torcidas e cidades e bairros foram todas colocadas de cabeça para baixo, o Boca já sabia que isso ia acontecer, ou seja, você vai se programando pelo um negócio que vai acontecer, e isso você não pode ignorar. É esse tipo de precaução que você tem que tomar, é isso que eu quis dizer apenas. Eu quero mandar um abraço aqui falando em coisas legalizadas dentro do estádio. Aliás, está fazendo um baita de um sucesso dentro do estádio do Corinthians. Um abração pro Rodrigo Bacaro. Ele trabalha na loja de espetos, Dom Espetos, e eles estão vendendo dentro da Arena Corinthians, dentro do estacionamento da Arena Corinthians, espeto pra torcida, pra galera, lá no estacionamento oeste. E o Rodrigo é ouvinte do podcast Mão. Ontem eu passei lá, falou pra mandar um abraço pro Vitão, pro Vessone, pro Teleco, enfim, um abração pro Rodrigo Bacaro e para todo o pessoal da Dom Espetos. O pessoal que participa com a gente, que não deu tempo de falar aqui a respeito das perguntas no ar, mas a gente lê todas as perguntas fora do ar, mesmo aquelas que a gente não lê no ar, a gente lê fora do ar. O Luiz Paulo Jacon, o Bruno LHP, eu já li, o Rodrigo Timão 9, João Borges, Bruno
Bruna Indelicada, Luiz Nascimento, Luciano Rossi Júnior, Adriano Bittencourt, Daniel SCCP, Gustavo Oliveira, Paulo César. Eu acho que hoje é recorde de participação aqui pelo @podcastmão. O pessoal, claro, bravo com o time, mas querendo acompanhar os desabafos, as explicações, as opiniões, enfim, querendo acompanhar essa edição do Podcast Mão, que tinha muito mais coisa para falar. Se deixasse a gente ficava 4 horas aqui, mas enfim, tem outros programas pra gente falar um pouco mais, até porque o próximo jogo do Corinthians vai ser só no dia 15 de maio contra o Grêmio na Arena Corinthians em Itaquera. E a gente vai falar mais sobre esse jogo, vai continuar falando também dos problemas do Corinthians, das soluções do Corinthians, enfim, o Podcast Mão volta normalmente a partir da semana que vem. E tem a surpresa, atenção fãs do Teleco, fãs do Vitão, fãs do Rodrigo Vessone, e o pessoal que não gosta de mim também está convidado a acompanhar o Twitter do Podcast Mão, porque a partir, eu acho que sábado, né, Teleco? Eu acho que rola já nesse sábado, não sei, vamos tentar. Vamos tentar sim, esse sábado ter o primeiro Teleco Press. E opa! Vamos fazer aí um programa, eu vou estar falando com um convidado sobre as categorias de base aí, em geral, né, especialmente do Corinthians. Afinal, o que mais nos interessa é Corinthians. Já que você já adiantou, então vou falar, vai ter um programa de cada um. Vai continuar tendo Podcast Mão com os 4 ou com os 3, ou enfim, do mesmo jeito que está acontecendo há 78 programas, 2 vezes por semana, não vai mudar nada. O ouvinte que é fã do Podcast Mão, fica tranquilo que vai continuar do mesmo jeito, Podcast Mão às terças e sextas, ou de vez em quando em dias separados, dias diferentes, quando tiver jogo, mas em 2 vezes por semana, sempre Podcast Mão, pelo SoundCloud, pelo iTunes, pelo YouTube. Além desses programas, vão existir programas também no SoundCloud, no iTunes, no YouTube. Você vai ficar sabendo tudo pelas redes sociais do Podcast Mão. O programa do Teleco, que é o Teleco Press, o programa do Vitão, o programa do Vessone, o programa do Marco Belo. Enfim, você vai ter muito mais conteúdo pelo mesmo preço, 0, você não paga nada, e vai ter mais conteúdo ainda a respeito do Corinthians. Vai ter praticamente todos os dias coisa nova nos canais do Podcast Mão. E o primeiro vai ser o programa do Teleco, Teleco Press, sobre as categorias de base. E olha, tem muita gente querendo saber sobre as categorias de base do Corinthians, e você, ouvinte do Podcast Mão, vai ficar sabendo de tudo neste Teleco Press a partir de sábado. Então, finaliza esse programa quente, quentíssimo, e não podia ser diferente depois da eliminação na Libertadores, Teleco. Finalizo. Eu digo, gente, a pior parte pra mim de tudo foi que faltou entrega. Tantas vezes a gente viu o Corinthians virando jogos impossíveis, tantas vezes a gente já viu times limitados tirando o máximo, fazendo o máximo para ganhar um jogo, e eu não vi isso aí. Não vi isso contra o Audax, não vi isso contra o Nacional. Isso daí, o problema vai ser minorado agora no Campeonato Brasileiro, já que não tem tantos jogos decisivos assim, e não tem um craque no time que vira os jogos, e não tem aquela entrega toda que a gente espera de Corinthians. Espero que nesses meses aí o Tite consiga resolver isso. E o craque, a gente nunca dependeu de um craque, não vai depender agora. Mas que a entrega volte, por favor. Isso sim é Corinthians. Vai, Corinthians. Valeu, Teleco, valeu, Vessone. Valeu, um grande abraço. Repito, da mesma forma que eu acho que faltaria alguma coisa na Libertadores, eu acho que o Corinthians é dos candidatos ao título e vai brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro, porque eu fico comparando com os outros 19, e eu não consigo, talvez o Galo, mas só. Os outros não são tão melhores assim do que o Corinthians. Um grande abraço a todos. Abraço, Vitor Guedes. Abraço, o Corinthians tem chance no Brasileiro, afinal, esse bando de pipoqueiro transformou o Corinthians no time dos pontos corridos. Então, tem chance de brigar, espero que leve mais uma vez. Agora, ridículo mais uma vez, terminando de forma covarde essa Libertadores. Espero que sejam homens no Brasileiro. Um abraço a todos. Até o Podcast Mão 79, galera. Tchau.